O Titã, o submarino com 5 passageiros que se dirigia para os restos do transatlântico Titanic, foi implodido nas profundezas do oceano. Os fragmentos encontrados sugerem que o submersível foi esmagado por causa da pressão, o que teria levado a uma implosão catastrófica. Após especialistas investigarem e analisarem o que sobrou do submarino, foram surgindo detalhes curiosos sobre esse terrível acidente. E é sobre isso que eu irei falar neste vídeo. Para começo de conversa, precisamos deixar claro que estamos falando de um submersível e não de um submarino. Bom, mas qual é a diferença? Bom, geralmente os submarinos, como os usados por forças militares, têm mais autonomia que os submersíveis. O Titã, apesar de muita gente achar que era um submarino, era classificado como submersível. E quando eu falo de autonomia, eu falo em relação à navegação mesmo. O submarino pode sair sozinho, fazer uma missão e retornar para o local de onde partiu. Já o submersível precisa ser lançado de outro barco e as missões são pequenas. Você até consegue navegar, mas é em uma área bem menor. De forma mais clara, o submersível precisa de um navio para orientar sua viagem remotamente, enquanto o submarino é autônomo e pode até ficar meses viajando ou muito tempo submerso. Consequentemente, a estrutura de um submersível também costuma ser mais simples. Mas como é um submersível por dentro? Ele tem alguma medida de emergência? No ano passado, o jornalista David Pogue, da rede da TV norte-americana CBS, fez uma viagem no Titã e mostrou um pouco como era a embarcação. Para começar, estamos falando de um projeto que estava em fase experimental. Antes de embarcar no Titã, a pessoa precisa assinar um documento que deixa claro que se trata de uma embarcação experimental não aprovada ou certificada por nenhum órgão regulador e pode resultar em lesões físicas, traumas emocionais ou morte. O jornalista também revelou que o Titã tinha 7 sistemas de segurança para ajudá-lo a retornar à superfície, como 3 tubos de chumbo para serem liberados através de mecanismos hidráulicos para o submarino flutuar mais, propulsores para empurrar a embarcação para a superfície, airbags para ganhar flutuabilidade, entre outros. O jornalista também revelou como era dentro do submersível. Havia uma janela na frente, por onde era possível apreciar toda a viagem graças às luzes externas potentes que iluminavam a escuridão do fundo do oceano. No interior, possuía apenas uma lâmpada e, para deixar o passeio mais agradável, os passageiros precisavam ficar sentados por causa do tamanho do Titã. Além disso, havia aquecimento interno, pois à medida que afundava sobre a água, as temperaturas eram cada vez mais frias. E quanto ao banheiro? Você consegue imaginar como era o banheiro dentro do submersível? Acredite, gente, era bem pequeno e extremamente constrangedor. O banheiro não tinha porta e apenas uma cortina separava o local do resto da embarcação. Em compensação, quando alguém usava o banheiro, o Titã aumentava o volume da música. Outro fato curioso que deu o que falar na internet foi sobre o controle do submersível. Muita gente ficou achando que isso era meme ou mesmo fake news, mas acredite, gente, o Titã realmente era controlado por uma espécie de controle de videogame genérico. Eu sei que parece loucura, mas acredite, o exército dos Estados Unidos usa controles do Xbox 360 para disparar canhões a laser, controlar drones e até mesmo operar periscópios nos submarinos de ataque movidos à energia nuclear da Marinha. No caso do modelo usado pelo submersível, o controle foi lançado em 2011 pela Logitech. Além do controle, o submersível era repleto de peças usadas. Eu falo isso porque as partes do submarino realmente são improvisadas, recorrendo a elementos como canos resgatados de construções abandonadas. Por isso, muitos dos componentes utilizados na sua montagem não foram especificamente desenhados para o submarino. Na verdade, são peças off-the-shelf, ou seja, são peças que podem ser encontradas à venda em lojas comerciais comuns. E para deixar as coisas ainda mais complexas, o Titã não contava com sistema de GPS. O motivo? Na verdade, qualquer submersível ou submarino não conta com essa tecnologia, já que, de fato, o GPS não funciona embaixo d'água. Por isso, embarcações como essa precisam de um navio que permanece na superfície, comunicando-se através de mensagens de texto. Especialistas dizem que esse foi um dos principais motivos para o desaparecimento do Titã.
uma vez que não existe um sistema de navegação simples. Ou seja, a embarcação é guiada por um navio que se encontra na superfície. Por causa da incapacidade das ondas de rádio de se propagarem em meio aquático, a comunicação entre o navio e o submarino é realizada por ondas sonoras que transmitem mensagens curtas, orientando o Titã sobre a rota a seguir. E para piorar, não existiam cabos de orientação ou de segurança que conectavam o submersível ao navio. Mas o que mais chamou a atenção desse caso foi o fato do submersível ter implodido. O local do naufrágio do Titanic fica a cerca de 3.800 metros de profundidade, num ambiente escuro, incrivelmente frio e sob extrema pressão, quase 400 vezes a pressão que as pessoas sentem no nível do mar. Tudo isso fez com que acontecesse uma implosão, que é o que ocorre quando algo, seja um objeto, estrutura ou até mesmo um edifício, colapsa ou desmorona em direção ao seu centro. De forma mais simples, é exatamente o contrário da explosão, na qual a força que leva à destruição é liberada para fora a partir do centro do objeto. Além disso, o Titã era feito de fibra de carbono e titânio, dois materiais sobre os quais há pouco estudo acerca de como se comportam quando sujeitos a várias pressões diferentes. Por causa da fibra de carbono, a implosão deve ter causado um efeito similar ao vidro estilhaçado se partindo em milhares de pedaços. Já as partes em titânio devem se comportar como metal, ficando retorcidas. É difícil dizer com exatidão qual a força da pressão na implosão, mas temos algumas estimativas. Considerando o formato do objeto, que não era plano e se assemelhava vagamente a uma gota, a pressão exercida no submersível a 3.800 metros de profundidade é equivalente a um elefante apoiado a cada 25 centímetros quadrados do casco. Ou seja, é como se estivesse amassando uma folha de papel. Além de todos esses fatos trágicos sobre o acidente do Titã, a chance de alguém sobreviver nesse tipo de situação é quase zero. Quando o acidente do Titã ganhou a atenção da mídia, muita gente lembrou de um desastre que aconteceu no ano de 2000, no qual um torpedo explodiu no submarino da Marinha Russa, matando muitos tripulantes instantaneamente. O submarino estava a mais de 100 metros abaixo do Círculo Polar Ártico. Quando o resgate chegou, cerca de 9 dias depois, os mergulhadores britânicos e noruegueses encontraram todos os 118 tripulantes mortos. E eu ainda poderia citar vários outros casos em que as pessoas acabaram morrendo, mas eu prefiro dar destaque para um acidente que, mesmo passando muito perto de se tornar uma tragédia, teve um final feliz. Em 1973, duas pessoas que estavam a bordo do submersível Vickers Oceanic Species III ficaram presas no fundo do mar próximo à Irlanda durante longas 76 horas. Depois de passar todo esse tempo no fundo do mar, as duas pessoas foram resgatadas quando faltavam apenas 12 minutos de oxigênio. Por muito pouco, elas escaparam da morte. Porém, esse resgate foi feito a uma profundidade de apenas 480 metros. E, diferente disso, o Titã estava a mais ou menos 4.000 metros de profundidade. Segundo especialistas, os 5 passageiros que estavam a bordo do Titã souberam que iriam morrer cerca de 1 minuto antes da tragédia acontecer. As análises mostravam que, durante 48 a 71 segundos, a tripulação percebeu que o submersível estava afundando a uma queda de 900 metros. Enquanto isso acontecia, a força da queda foi tão intensa que os passageiros ficaram amontoados uns sobre os outros da parte da frente do submersível. Enquanto o submersível se perdia nas profundezas do oceano, as vítimas ficaram no escuro total e sem comunicação devido a uma falha elétrica. E sabe o que é mais angustiante nessa história toda? Os passageiros sabiam exatamente o que estava acontecendo e também sabiam que era uma questão de tempo até eles encontrarem a morte. Um detalhe que fez levantar alguns questionamentos é sobre a alavanca de emergência da embarcação. Afinal, se ela não foi acionada, talvez o equipamento não fosse adequado para acionamento em situações críticas. Diante de todos esses fatos, podemos considerar que essa viagem até o Titanic foi praticamente uma tragédia anunciada. Quando um acidente assim é registrado no fundo do mar, as chances de sobreviventes são quase nulas, já que a água não é o meio comum do ser humano. Se você sofre um acidente de avião e continua vivo, você consegue respirar e pelo menos pode tentar sobreviver.
No fundo do mar, as coisas são bem diferentes. A chance de alguém sobreviver a um acidente como esse é mínima, pois além da falta de oxigênio, ainda existe a pressão que deixa as coisas ainda mais complexas. Pessoal, essas foram algumas coisas que você provavelmente não sabia sobre o terrível acidente com o Titã. A gente se vê no próximo vídeo.